Olá, bem-vindos ao primeiro curso de Anatomia Clínica e Cirúrgica do CPA. Meu nome é Gabriel Aranha e eu vou estar abordando com vocês a estenose mitral e a estenose aórtica. O que estudaremos hoje seria a introdução a valvulopatias e a estenose aórtica, depois a estenose mitral, nessa ordem. Com relação às valvulopatias, seriam doenças que acometem as válvulas cardíacas, que por sua vez são a válvula mitral, a válvula aórtica, a válvula pulmonar e a válvula tricúspide. Contudo, eu vou falar apenas da válvula mitral e da válvula aórtica. Com relação à estenose aórtica, é importante nós sabermos a fisiopatologia, que seria a dificuldade do ventrículo esquerdo de ejetar sangue na aorta, ou seja, uma dificuldade por causa da válvula, que por sua vez se encontra estenosada, ou seja, com a dificuldade de ser aberta. O obstáculo relacionado a essa rejeição faz com que o coração tente, de uma maneira compensatória, aumentar seu volume muscular, fazendo com que haja uma hipertrofia concêntrica. Essa hipertrofia concêntrica, por sua vez, diminui o volume dessa câmara cardíaca, fazendo com que também, por sua vez, aumente a redução da complacência do ventrículo esquerdo. Com relação à etiologia dessa doença, é importante nós sabermos que ela tem diversas causas. Contudo, a mais frequente é a febre reumática, que seria uma complicação de um quadro agudo inflamatório. Mas, contudo, ela também pode ter origem numa calcificação degenerativa, que seria em pacientes idosos, e uma esclerose aórtica ou também uma endocardite infecciosa. Com relação às manifestações clínicas, nós temos a síncope ao esforço, que por sua vez o paciente, ao tentar injetar mais sangue na parte sistêmica, ele não consegue, fazendo com que o paciente passe mal e tenha uma síncope. A angina e a dispneia também resultado desse sofrimento cardíaco, resultado dessa dificuldade de ejetar sangue na aorta. Na ausculta, é importante nós sabermos que B1 e B2 estão preservados. Contudo, o achado mais frequente nessa estenose aórtica seria o sopro diastólico no foco aórtico, que seria na borda esternal superior esquerda. No eletrocardiograma, essa doença se apresenta com maior amplitude da onda R, do complexo QRS, exatamente porque o paciente ele tem um esforço ainda maior nessa contração cardíaca, fazendo com que a onda R, que seria a despolarização do ventrículo, esteja cada vez maior. Dependendo do nível da doença, de onde e como ela se encontra, muitas vezes o paciente pode apresentar uma isquemia, fazendo com que haja um supra de ST. Importante também falar do ECG de esforço, que ajuda no diagnóstico de estenoses aórticas que ainda não estão em quadros mais graves, estão em quadros mais iniciais. Com relação ao diagnóstico, os exames que são feitos para esse resultado seriam o raio-x, o ecocardiograma e o ECG. Como eu já havia falado, o ECG tem essas apresentações, mas o ecocardiograma apresenta uma imagem da válvula aórtica, onde ela não consegue ter a sua função normal. Ela está estenosada, ela está enrijecida. Nessa imagem podemos ver a válvula aórtica com dificuldade de sua abertura, fazendo com que esse paciente ele tenha um sofrimento. No raio-x de tórax é importante nós definirmos a área cardíaca, que por sua vez pode estar alterada, exatamente porque o coração pode ter entrado em uma hipertrofia significativa. Com relação ao tratamento, existem dois tipos de tratamento, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Contudo, o tratamento clínico se apresenta com o uso de diuréticos e vasodilatadores. E o tratamento cirúrgico pode ser resumido na troca da válvula ou da correção dessa válvula por meio de um balão, que é utilizado com o catéter, para que haja uma correção dessa válvula. Contudo, em pacientes que já são mais idosos, mais de 70 anos, esses pacientes eles não são aptos para fazer a cirurgia de substituição da válvula aórtica, uma cirurgia de coração aberto. É feita a substituição da válvula transcatéter, que é uma cirurgia um pouco mais complicada. Abordando a estenose mitral agora, é importante nós sabermos que a estenose mitral seria o estreitamento do orifício mitral, que estaria entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Por sua vez, esse apresenta-se de uma maneira que haja um aumento de pressão entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, fazendo que, por sua vez, eu tenha um aumento da pressão venosa pulmonar, que pode cursar uma hipertensão pulmonar secundária. Fazendo assim,
que haja uma insuficiência do ventrículo direito, porque isso vai cursar com que haja a congestão dos vasos pulmonares. Com relação à etiologia, como a estenose aórtica também, a estenose mitral apresenta a febre reumática como uma grande causa, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Contudo, ela apresenta a causa congênita, a calcificação por idade também, a amiloidose e o mixoma. As manifestações clínicas da estenose mitral são mais ricas do que a estenose aórtica. Contudo, elas são mais numerosas. E uma coisa importante de nós delimitarmos primeiro seria a tosse-promomptose. A tosse-promomptose vai vir quando o paciente já estiver num grau mais complexo da estenose mitral. Contudo, ela não é pouco frequente. A disfagia para sólidos, a dor torácica e dispneia, que seria por causa desse aumento de pressão entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo e o átrio esquerdo, o edema pulmonar, que seria causado pela congestão dos vasos, e a embolia sistêmica. Na escuta, é importante nós sabermos que haverá uma hiperfonese no foco mitral, em B1, o estalo na abertura diastólica inicial, que seria o mais preeminente, e o sopro diastólico aumentado na manobra de Valsalva, onde aumenta a pressão da cavidade do paciente, que seria no caso do mediastino. No eletrocardiograma, é importante nós sabermos que vai ter um aumento da duração da onda P, que por sua vez seria na despolarização dos átrios, causado exatamente porque haverá um aumento de pressão no átrio esquerdo, a onda P entalhada em D2, o desvio do eixo QRS para a direita e a onda R ampla em V1. É importante nós sabermos que, muito parecido com a estenose aórtica, a estenose mitral também apresenta o raio-x de tórax, o ecocardiograma e o ECG como exames diagnósticos muito, muito úteis nesse caso. Esse não é um vídeo, infelizmente, contudo nós podemos ver essa válvula mitral, ela tem o seu espaço diminuído. Tá? Esse não é o espaço normal da válvula mitral, é um espaço reduzido. Com relação ao tratamento dessa estenose mitral, é importante nós sabermos que também existe o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico da estenose mitral é mais rico, que por sua vez apresenta como beta-bloqueadores, diuréticos, antiarrítmicos e anticoagulantes, que, diferentemente da estenose aórtica, a estenose mitral apresenta um grande fator pró-trombos, que faz com que eu precise entrar com anticoagulante para que eu não entre numa embolia sistêmica. Importante também falar que, como também na estenose aórtica, a troca valvar vai ser preciso em caso o paciente progrida num quadro muito ruim. Essas são minhas referências. Muito obrigado.